De novembro, último dia depois do amanhã, né? Porque ontem foi dia 6, amanhã é 8, então hoje é dia 7, né, Fink? É isso? Deu certo? Eu acho que sim, né? Eu até fiquei em dúvida agora. Aliás... Começou porque o último, vai ser o último, daí tu recolheu tudo. Não, recolhi, puxei tudo de volta aqui, porque afinal de contas a gente está desde as 5 horas da tarde falando sobre o futuro do nosso país, o futuro da cidade de Novo Hamburgo, o futuro da estação Hamburgo, que vai abrir lá embaixo, né? Agora vai ter 7 estúdios lá embaixo, a partir do dia 7 de março. Sabe quando a gente estuda lógica, a única coisa que não existe na lógica é lógica, né? Lógica. É por isso que eu não sabia o que te responder. Eu estou falando sobre, tipo aquela mentalidade do Enem desse final de semana e tal, por isso que a gente está assim. Dia 7 de novembro estamos iniciando mais uma Estação Hamburgo, ao vivo e a cores, hoje com uma bancada, como sempre, super especial. Carlos Fink aqui à minha direita. Me diz uma coisa, tu não tem um chip instalado dentro da orelha? Um chip instalado? Porque já que tu lembrou o Enem, tu começou meio atrapalhado, pode ser que o cara tenha te assoprado a informação e tu... Tossi 2 vezes. Tu vai ter que explicar isso na tossida 2 vezes, Narciso. Muito boa noite, Pamela, tudo bem contigo? Boa noite, tudo certo. A Pamela veio com colinha hoje, hoje tu eu viu? vim. Ela trouxe tinha uns minutinhos antes de chegar, hoje eu fiz umas anotações. Não, vocês estão Isso é coisa de professora, se organiza, não é como nós, Não é que vem aqui. sempre, hoje é a primeira vez. Ela veio com pauta. Já veio com a pauta pronta. A pauta pronta, é isso aí. Tudo bem contigo, Pamela? Tudo certo. Foi bom o final de semana? Muito bom, uma atividade na praça. Fosse na praça? Boa, muito boa, parabéns para o Rafael, o organizador do evento lá. Mais uma praça da cidade. Mais uma praça. Também já trouxe aqui para não esquecer, vai ter quinta-feira sarau do coletivo Manifesto Poesia lá no Cruzeirinho. Quinta-feira, a partir das 6 da tarde, 7 da noite ali, que inicia as atividades. 7. Agora eu não tenho certeza. Vão às 7, que daí vocês não vão ter erro. Posso dar uma sugestão? Não sei qual. Mas certamente, se alguém quiser achar o horário certo, entra no Google. Facebook lá do entra no grupo. Google e acha. Acha tranquilo. Sim, eu tenho ido sempre 7h30. A atividade vai até umas 10 horas da noite. Assim. Passei esse final de semana numa praça que está carente desse tipo de atividade e que já foi uma praça muito importante para a cidade de Novo Hamburgo, e acho que cabe ter naquela praça, acontecer naquela praça um evento. Qual praça? A do Morro dos Papagaios. Aquela praça acima na Nicolau Becker. Skate ali. Na Nicolau Becker, né? Pista de skate, aquela praça ali é maravilhosa, muita sombra. E já teve lá... Ali já teve várias atividades, inclusive tinha uma pista de skate ali, toda construída de madeira, mas cancha de futebol, cancha de vôlei. Os moradores ali, eles assim, fizeram várias campanhas junto à prefeitura para que não tivesse mais aquelas atividades ali naquela praça, porque eles consideravam assim um atrapalho, vamos dizer assim, entre aspas, para as pessoas moradoras lá. Então, eu acredito que isso fez com que o poder público tenha se recolhido. Será que agora não mudaria isso? Não, agora, dia 2 de janeiro, deve de mudar. Acredito que dia 2 de janeiro seja instalado novamente as praças lá, vai ser podada a grama, vai ser reativada. Até porque, né, praças verdes e floridas. Isso, ela usava o hino de Novo Hamburgo, né? Hino, lógico. Ela usava Vocês o hino de são Novo fogo, Hamburgo. hein? Boa noite, Tarcísio Zimmermann, nosso deputado, como está? Tudo prazer tranquilo? Retornar aqui novamente. Que bom, sentimos a sua falta, viu? Percebo que os espíritos continuam abertos, né? Percebo que os debatedores continuam vívidos aqui. Né? Então, que bom. Tá tudo bem. E prazer estar aqui de novo. E o Enem? Pois é, Conta aí. Na verdade, hoje tive um dia meio atribulado e não
não zapiei muito nos jornais e tal. E agora aqui, esperando na antessala do programa, que eu fui ver. Mas não é possível. Quer dizer, a Polícia Federal pega uma quadrilha... Houve fraude no Enem? Pega uma Tarcísio? quadrilha que fraudou em 8, 10 estados do Brasil o Enem. Quer dizer, provavelmente vai ser muito difícil eles conseguirem circunscrever exatamente aqueles que fraudaram, mas isso pode levar, inclusive, à anulação da prova. Não que deixa já o foi pessoal um Enem que já nervoso. foi marcado por um ato arbitrário, que foi o fato do governo federal se negar a deslocar os locais de provas das escolas ocupadas, algo que é trivial no âmbito do Enem. Né? O Enem, ele frequentemente, seja por questões climáticas, seja por algum acidente que houve, ele mesmo em cima da hora troca a escola, porque tem muita escola, né? No Brasil inteiro. Então, se a escola A não pode, a B pode, é fácil e tal. O governo federal, mesmo sabendo que as escolas estavam ocupadas, para dar vamos dizer assim, para fazer a disputa política com as escolas ocupadas, ele se negou a fazer a troca de locais. Né? Um ato de pura arbitrariedade. E agora se descobre que, vamos dizer assim, quadrilhas organizadas fraudaram o Enem, inclusive com participação de gente e essa é a parte, no final das contas, é uma questão importante, porque todos nós somos contra a corrupção em tese. E o Fink uma vez cunhou uma frase que eu guardei sempre. Ele me disse assim: honesto não é quem nunca roubou, honesto é quem já pôde roubar e não roubou. Não é assim que tu me dizia? As pessoas, eu sempre tenho dito isso, complemento a tua frase, Tarcísio, que essa é a verdadeira. Pergunto, quando as pessoas criticam uma pessoa que recebe dinheiro usando o poder público, que chamamos nós de corrupção isso, né, eu pergunto se se foi oferecido algum dinheiro para ela. Né? Bom dinheiro. Um bom dinheiro. Daí as pessoas normalmente perguntam, mas o que precisa fazer? Então, o Fink dizia isso, pois aí tem uma menina, né, que era uma ativista do Fora Dilma, né, certamente o tema era corrupção, e pagou entre 140 e 180 mil reais pela prova. E ela usava uma tecnologia, por isso que eu te perguntei do chip. Ela usava uma tecnologia que instalou um chip dentro do ouvido e aí ela recebia por transmissões. E aí quando ela não entendia, quando ela recebia o gabarito e não entendia, ela tinha que dar 2 tossidas e ele repetia o gabarito. Isso, agora tu entendeu. Né? Tinha que dar 2 tossidas. Recebeu aí, Vanderlei? Tinha que dar 2 tossidas e aí ele repetia o gabarito. Se desse uma tossida, não precisava repetir o gabarito. Mas que barra. Então, vê só. Se tiver mais salas de aula em que teve alguma epidemia de tosse, né? Certamente havia alunos com essa tecnologia também à disposição. Essa questão das ocupações, eu lembro quando teve o primeiro Enem. Eu estava no 3º ano do ensino médio, foi em 2003, e não valia nada o Enem. Era só uma avaliação do ensino médio. E ele era em São Leopoldo. Eu peguei o ônibus daqui a São Leopoldo, depois peguei um outro ônibus até a escola só para fazer a prova do ensino médio. Aí agora tu imagina, e aqui em Novo Hamburgo aconteceu inclusive prova na Fevale, na Conquistadora, espaços que não tinham ocupações. E é muito real isso. Se tivesse a boa vontade do governo da prova realmente ser realizada... Mas aqui nem tem escola ocupada, em Novo Hamburgo não tem esse problema. Não, mas digamos se mas fossem tinha, só as estaduais como referência. Por exemplo, o IFET aqui de Sapucaia, uma escola técnica federal de Sapucaia, ela está ocupada. Poderia o governo federal ter solicitado ao município, me libera uma escola municipal, ou para o estado, libera uma escola estadual. Era um pequeno número de alunos que iria fazer a prova, um número pequeno ali, cerca de 300. Tem qualquer escola praticamente que cabe 300 alunos, mas não preferiram cancelar o Enem ali para criar uma intriga com os ocupantes. Estão me dizendo no ponto aqui que o Colégio 25 de Julho estava ocupado em Novo Hamburgo. Estava ocupado esse fim de semana? Eu vi os cartazes, pelo menos lá. Não sei se estava de fato, mas eu vi cartazes escrito ocupado.
Eu sei que tem universidades que passaram a ser ocupadas a partir de hoje. Eles esperaram o Enem Não, para mas fazer as eu vi mais ocupações. tempo Mas já. não tem escolas. Na verdade, as ocupações, é importante dizer isso, as ocupações, elas estão no estado do Rio Grande do Sul muito circunscritas aos institutos federais e às universidades federais. São poucas e basicamente a pauta é contra a medida provisória que reestrutura o nível médio e contra a PEC 241, que agora no Senado é 55, essa do teto dos gastos. Né? Basicamente, no caso das escolas técnicas federais, o receio delas é de que todo este programa de expansão acabe sendo inviabilizado por conta, e tem muitas escolas, mesmo aqui em Novo Hamburgo, nós temos uma escola técnica federal que funciona aqui num pavilhão na rua Pinheiro Machado, pavilhão do município, e essa aqui em Novo Hamburgo sequer iniciou ainda o processo de construção da sede da Escola Técnica Federal, mas tem uma unidade que já atende ali 120 ou 160 alunos, né? E que também deveria ser construída uma unidade para 1.200 alunos. Né? A de Sapiranga, por exemplo, está parcialmente construída. A de Rolante está parcialmente construída, mas tem ainda 150 alunos, não 1.200, como deve ter. Né? Então, as escolas técnicas federais estão muito preocupadas com isso, de que este programa, esta PEC da 241, acabe inviabilizando a expansão, né, das escolas técnicas federais, da mesma forma que as universidades federais que foram criadas ao longo do governo Lula e Dilma, que ainda não estão plenamente implementadas. Então, digamos, algumas com 70%, outras com 90%, outras com 30%. A mesma coisa as escolas técnicas federais. Tem algumas que estão apenas iniciando, outras que já têm sede própria, mas ainda tem poucos alunos, outras que já estão funcionando com carga quase plena, e todas elas agora estão ameaçadas de não terem a continuidade por conta da 241. E é isso que tem feito com que nós tenhamos muita ocupação, mas eu não, confesso que eu não sei se o 25 está ocupado. Falando em ocupação, Fink, tu queres falar alguma coisa sobre isso? Não. Falando em ocupação, me preocupou também nesse final de semana, passando em Novo Hamburgo, a questão do Trenzurb, aquele espaço onde futuramente nós vamos ter ali um terminal rodoviário, né? Eu não sei, hoje, nós, pelas notícias que tivemos, nós temos, são dois assuntos. Aquele espaço, como é que está, se vocês têm alguma notícia em relação a isso, e também a notícia de que nós temos, dos 15 trens que vieram com ar-condicionado, aquela coisa, nós temos somente 5 trabalhando, atuando, e nós vamos ter 10 só a partir do ano que vem, não sei se março, abril do ano que vem e tal. Chegasse a ler alguma coisa sobre isso? Bem, o primeiro assunto é quanto à ocupação daquele espaço ali ao lado do shopping, que vai servir de um terminal rodoferroviário para fazer baldeação de ônibus, tanto municipal quanto intermunicipal. Eu só te coloco isso porque tá terrível de passar, as pessoas param ali para entrar e subir passageiros, pessoas no terminal, né? Tá horrível. Bem, ali foi licitado pelo Trenzurb, né? Uma empresa que construiu lá o camelódromo em Porto Alegre, ganhou a licitação, que é uma concessão de 20, não sei bem certeza se é 20 ou 25 anos, com condições de renovar essa por igual período. Então, isso é uma empresa que tem um período, tem um prazo para agora iniciar a construção, eu não sei que prazo é, não li o edital, né, mas eu já tenho um vencedor desse edital desde do começo, desde março ou abril deste ano, que está terminando agora. Quanto à reforma dos trens, eu fico muito indignado com isso, é apenas umas peças de reposição. Os rolamentos. É rolamento, é peça de reposição. Se isso é tão difícil de em cada roda substituir um rolamento. Então, não sei se a fábrica não produz, eu também não tenho conhecimento disso, mas eu acredito que isso tudo é muito mais inoperância de quem está fazendo a gestão do trem do que propriamente uma falta de equipamento para fazer essa substituição. Na verdade, tem uma matéria hoje na imprensa, aqui no Jornal NH,
que trata desse assunto e aparentemente é efetivamente uma responsabilidade integral do consórcio que construiu e vendeu os trens para a Transurb e que aparentemente teve um litígio com a empresa que lhe forneceu as peças que estão apresentando defeito. Então, é dessas disputas que ocorrem entre empresas, mas a Transurb garante que a empresa não terá prejuízos. Agora, o prejuízo para os usuários é muito grande, porque efetivamente, no calorão que nós estamos agora, se nós tivéssemos todos os trens operando, nós poderíamos ter nos principais horários assim mais quentes, nós poderíamos ter esses trens conduzindo as pessoas com muito mais conforto, com muito mais, enfim, qualidade de transporte. Mas é dessas circunstâncias que eu acho que neste caso não cabe nem sei quem são os diretores hoje da Transurb, mas acho que não cabe uma responsabilização da direção da Transurb. De fato, a Transurb foi vítima de um produto de má qualidade. É um recall, como às vezes acontece num carro que a gente compra, de alguma peça que está danificada. Pamela. Não tenho propriedade para opinar sobre o assunto. Agora, deixa eu só dizer, em relação ao outro tema, que é o terminal, na verdade, eu não sei exatamente qual foi o projeto que foi licitado agora. Na época que nós comandávamos o município, nós tínhamos, vamos dizer assim, nós tínhamos feito um acordo com a Transurb, no sentido de que ali fosse o terminal central de Novo Hamburgo para os ônibus urbanos. Né? Os interurbanos terão só uma passagem, mas que ali fosse o ponto de chegada de inúmeras linhas do transporte urbano de Novo Hamburgo e que ali pudesse ser, então, o principal terminal, né? Desafogando um pouco ali o terminal da 1º de março. Né? E nós até tínhamos um plano de deslocar praticamente todas as linhas para ali e constituir uma linha circular centro com ônibus elétricos, enfim, sem cobrança de passagem, para servir como uma espécie de distribuidor da população. Quer dizer, o ônibus chegaria ali, a pessoa pegaria um outro ônibus e poderia descer, sei lá, na praça na praça 20 de setembro, no Banco do Brasil, enfim, em algum outro local mais próximo. Era essa a ideia. Não sei exatamente o que hoje está previsto, mas de fato para Novo Hamburgo vai ser muito importante se tiver um terminal ali com mais conforto e qualidade para os usuários. Porque eu vejo que é um ponto nevrálgico da cidade de Novo Hamburgo, um ponto muito central e que nós precisamos, de uma certa forma, rapidez, agilidade naquilo ali. Né? Quando se fala em transporte coletivo, no geral no Brasil, ele é muito ruim. O serviço de transporte coletivo no Brasil, tirando aí os trens ainda são mais ou menos, vamos dizer assim, comparados com trens de países mais desenvolvidos, como eu conheci na França, conheci na Alemanha, conheci na Itália. Então, esses trens são muito superiores, né? Até por também quem não precisa nem ir para lá, basta pesquisar que vai se encontrar aí toda essa história do trem-bala, enfim, que é onde os trem andam 200 e poucos quilômetros por hora e se toma um copo d'água, ele não vibra dentro do trem, né? Não tem impacto com o trem, com o trilho, nada. Então, o nosso transporte coletivo no Brasil ele é muito ruim. Veja que em Novo Hamburgo nós não temos um ônibus com ar-condicionado em Novo Hamburgo. Então, e é justo que se faça esse apelo, e eu também me somo a isso, do trem. Imagina a gente ir daqui a Porto Alegre em 45 minutos sem ar-condicionado. Mas e as pessoas que usam o ônibus aqui em Novo Hamburgo? Que fazem muitas vezes mais de 1 hora dentro da cidade, a 40 graus na rua, lá dentro do ônibus deve estar muito mais de 40 graus, e nós não temos um ônibus com ar-condicionado. Às vezes com estrada de chão batido ainda. Mas que também, serviço né? é esse que nós temos para as pessoas? Mas será que nós não temos que olhar para dentro da nossa cidade? Eu espero que a partir do dia 2 agora de janeiro, isso tudo esteja resolvido, né? Que os ônibus todos vão ter ar-condicionado, né? Que a passagem vai custar mais barata também, né? E que isso vai atender melhor a comunidade da cidade de Novo Hamburgo.
Fink. Ele veio cheio de alfinetes hoje, vocês viram? Olha aqui, ó. O copo tá paradinho, viu? Estação Hamburgo, o trem aqui não tá, não O que tem tu tá dimensão. olhando, meio cheio ou meio vazio? Não, eu tô olhando meio cheio. Eu aqui. também. Muito bem. 9 dígitos no celular, Pamela. Já arrumasse o teu? Já... Pois Como é que é tem isso? aplicativos aí pra gente baixar, pra atualizar. Alguns falsos, eu né? desconfio muito disso. Eu não quis baixar nenhum no meu celular porque eles pedem para ter acesso à agenda, né? Acesso aos teus contatos. E daqui a pouco estão legal, mandando né? vírus para todo Ah, mundo. mas pelo amor de Deus, todas as operadoras, enfim, têm os seus próprios. E eu tenho mais de 1000 números de telefone na Imagino. E ontem com a assessoria do Guilherme, meu filho, né, em 10 minutos estava resolvido toda a atualização da agenda. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que apostar na tecnologia. E eu acho que até as companhias telefônicas, eu acho que se a pessoa vai na Vivo ali, ou na Claro, ou na TIM, eles devem facilitar essa. E de mais a mais depois do que os americanos passaram a escutar tudo, eles já têm teus números. Eles já têm os teus Não, números. mas a questão é que Então, eles já depois que têm veio o tua Uber agenda. para Novo Hamburgo, cada vez que eu abro o celular, vem um vírusinho de um aplicativo para baixar o aplicativo do Uber. Sabe? Eu não sei o que entrou lá, mas toda hora aparece. Eu tô lá navegando e outra coisa vem um aplicativo. Tarcísio podia emprestar o Guilherme para nós, né? O que vocês acham? Também acho pode que ser. podia Né? Pode levar. Como é que O tá? Guilherme realmente é bom, muito bom nisso. O número 9 é o teu número do coração? Então, Não, meu número é 14. É 14? É. Mas diz que a telefonia Não sei, no eu posso Brasil, até viu, mudar de Fink? opinião, mas Viu, Fink? Diz que a telefonia no Brasil, que não é grande coisa, agora vai melhorar muito, porque vai entrar muito mais clientes com mais um número no telefone, porque vai, entende? Claro, vai assinar, vai ampliar o número de assinantes. Então, A qualidade de serviços vai melhorar muito, porque vai entrar muito mais gente na... era mais faturamento, isso sim. Muito bom. A gente vai para um pequeno intervalo com os nossos apoiadores e já voltamos com mais Estação Hamburgo. Não saia daí.